Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora que a gente vai entrar em outro âmbito, em outra tipologia, tá certo? A gente vai estudar agora a tipologia argumentativa, com o primeiro gênero, artigo de opinião. Beleza? Então vamos lá iniciar. Primeiro, para conceituar vocês, a tipologia argumentativa ela tem um propósito de persuadir ao quem está escutando o seu discurso, tá certo? Mas professor, que palavra é essa? Eu nunca ouvi falar. É você convencer alguma pessoa a fazer alguma coisa ou a ter um pensamento de outro jeito. É você convencer a pessoa, tá certo? Eu tenho certeza que todo mundo já fez isso na vida. Mas como é estruturado no texto? Como a gente faz isso no texto? Quais são os elementos que a gente pode colocar no texto dessas estruturas? A gente vai aprender isso agora, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, vamos entender. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Beleza. No artigo de opinião, ele vai te colocar o tema, tá certo? Ele vai desenvolver esse tema, tá? No desenvolvimento do tema, ele vai fazer com que você possa pensar da forma que ele pensa, tá certo? Essa é a metodologia do gênero. Ele pode fazer isso, tá certo? A questão de convencer mesmo, ele vai jogar fatos para você, pode ser históricos, da atualidade, de livros, tá certo? Ou mesmo de autores, tá? Algum artigo científico que lá na frente a gente vai estudar sobre, ok? E com isso, ele vai fazer com que você pense do jeito dele, tá certo? É isso que o texto quer, tá? Então vamos lá conhecer um pouco mais. As características. Texto é escrito em primeira e terceira pessoa. Daniel, texto em primeira pessoa. Sim, o artigo de opinião ele é um pouco diferente que a gente está acostumado, porque em primeira pessoa, né? Porque quem está escrevendo é que tem a opinião. E geralmente o autor ele assina, tá certo? O seu texto para dizer que é ele, tá? Uso de argumentação e persuasão geralmente são assinados pelo autor. Produções veiculadas no meio de comunicações, tá? Então, todos os textos, a maioria, aliás, dos artigos de opiniões, da tipologia argumentativa, ela está destinada ao meio de comunicação, ao meio de informar, tá certo? Possui uma linguagem simples, objetiva ou subjetiva, tá? Pode ser um dos dois. E possui títulos polêmicos, provocativos. Por que esses títulos? Para chamar a atenção do leitor, tá certo? Você tá lá lendo o jornal, tranquilo. Todo mundo lê o jornal aqui, né? Eu tenho certeza que todo mundo lê. Tá lá, aí você vai logo pra qual? Palavras cruzadas ou para os quadrinhos, né? A charge. Não, mas daí você vai ter que passar pelos artigos de opiniões. E desses artigos de opiniões, tem que ter um título polêmico, senão você vai passar só a folha, tá? Ele é apelativo desse modo, ok? Para chamar realmente sua atenção e você ler esse texto, tá? Então vamos lá conhecer a estrutura. A gente vai ter a introdução, a apresentação do tema, que será discorrido durante o artigo. Eu vou, por exemplo, quero dar minha opinião porque eu não gosto do frio. Tá, o tema vai ser não gostar do frio, ok? Aí no desenvolvimento, vamos ler aqui, o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. No desenvolvimento, eu vou ter que bolar alguma coisa, tá? Para dizer o porquê eu não gosto do frio. Porque o frio é ruim. Aí eu posso colocar, não, o frio pode estimular certos sentidos no nosso corpo, desagradáveis. É um exemplo, tá, gente? Eu só tô dando um exemplo, eu não sei disso, ok? Isso aí é como professor de biologia, tá? E nisso eu vou tentando convencer você. É aqui no desenvolvimento que eu vou tentar convencer você. E na conclusão, tá? Finalização do artigo
com a apresentação de ideias para solucionar o problema sobre o tema proposto, tá? Por que eu não gosto do frio? Ah, o frio é ruim, eu gosto do calor. O que é que eu faço para ficar com calor? Não, eu visto um casaco. A minha conclusão ela pode ser essa, tá? O exemplo, gente, é um exemplo. Claro que o artigo de opinião, ele é desenvolvido de forma minimalista. Minimalista não, mas de forma que o leitor, ele não acha um saco ler, sabe? Não acha cansativo. Ele tem que ser um pouco direto às vezes, tá? E daqui na conclusão, você faz essa parte direta. Beleza. Tá, e como é regido o texto? A gente pode ter entre 4 ou 5 parágrafos, ok? O primeiro parágrafo, claro que é a introdução. A gente pode ter 2 parágrafos de desenvolvimento, ou 3, ok? Se fazer 3, eu vou ter que fazer uma ligação direitinha desses parágrafos, tá? E o último parágrafo, claro que é a conclusão, tá certo? É um dos menores. Não, o menor é a introdução, mas você pode finalizar de forma simplificada, ok? No mais, é isto, tá? A gente vai entrar, entramos agora no âmbito da argumentação. É muito massa, tá? Essa tipologia. Seria melhor ainda se a gente tivesse sala de aula, porque eu sei que vocês gostam de debate, e é legal colocar debate para vocês, porque vocês tentam convencer os colegas de vocês, tentam conversar com os outros, tá certo? Mas vamos desenvolver mais essa questão crítica, de eu conhecer tal tema, de eu defender esse tema, de eu colocar minha opinião nesse tema. É para isso que esse tipo de texto serve, tá certo? A gente vai ter aqui atividade no livro da página 166 a 169 e atividade no TD. No mais, até a próxima aula.